Pois é, meus amigos e minhas amigas, saco cheio de falar de Juba, né? Mas vamos lá. Se Juba fosse uma série da Netflix, em qual categoria ele se encaixaria? Suspense, terror, comédia, aventura, baseado em cenas da vida real, enfim. Eu acho que no final das contas ele se resumiria a todas essas categorias e seriam daquelas séries, né, que iriam flopar, porque tem capítulos longos, a história fica confusa, cada hora um personagem diz alguma coisa e no final das contas a gente perde o interesse, né, perde o brilho pela história e acaba se chateando. Assim tem sido a história de Luciano Juba junto com o Esporte Clube Bahia e com os torcedores do Esporte Clube Bahia. Né? Eu, como produtor de conteúdo, também já estou bem chateado de ter que ficar trazendo aqui toda vez esse enredo, toda vez essa história, mas é necessário, afinal de contas, a gente está falando de notícias, está falando sobre Esporte Clube Bahia e, sobretudo, sobre opinião. E esse vídeo vai ser mais um vídeo para trazer um plantão tricolor barra Vitão Opina, para que eu possa falar para vocês também a respeito de uma situação vexatória que aconteceu ontem num podcast de um dirigente do Esporte Clube Recife. Então vocês vão entender sobre isso e muito mais depois da Inconfundível Vinheta. Pois é, meus amigos, bom dia, Vitão na área, seu apresentador simples, humilde e modesto, que não é Binha, não se esqueçam, não é Binha, para mais um vídeo desse canal, dessa vez mais um Vitão Opina junto com o Plantão Tricolor. Vamos direto ao ponto. Ontem, né, um dirigente do Esporte Clube Recife, o Carreira, foi bem grosseiro, foi bem indelicado, né, não só com as informações de Cássio Cardoso, mas também, né, com o torcedor do Esporte Clube Recife, eu acho até que com o torcedor do Esporte Clube Bahia e com o Bahia também, né? Afinal de contas, ele acabou de maneira grosseira acusando o Bahia de aliciamento, né? Não sei nem se ele de fato sabe o que seria aliciamento, né? E dizendo que se o Bahia insistisse na negociação, entre aspas, né, bem entre aspas, assim, que ele iria entrar na justiça, enfim, que o esporte estava cogitando essa possibilidade e tudo mais. Mas vamos lá aos fatos, beleza? Vamos fazer aqui uma linha do tempo. Separei algumas coisas rápidas para que o vídeo não se torne muito longo, não se torne tão maçante quanto essa história de Luciano Juba, e você possa definitivamente entender o que tem acontecido, por que ele chegou a essa conclusão e quais são os novos fatos desta nova história de Luciano Juba. Quer dizer, deste novo capítulo dessa primeira temporada de Luciano Juba. Beleza? Vamos lá. Primeiro teve Yuri Romão e o próprio Carreiras afirmando que não teriam pré-contrato com Juba e propostas. Eles afirmavam categoricamente, batiam nessa tecla, né, tentavam meio que se esconder, se esquivar, ganhar tempo para tentarem entender o que estava acontecendo e quais providências poderia se tomar naquela decisão. Né? Me pareciam muito assustados, apavorados com a possibilidade do grande craque Luciano Juba sair do esporte e vir para o Esporte Clube Bahia. Afinal de contas, há uma disputa regional muito forte entre as duas equipes, né, entre as duas regiões, e parece que isso escapou, né, do mundo dos negócios, estava realmente tomando tons pessoais, né? Então, enfim, teve esse primeiro momento. Vou até colocar um trechinho para vocês aqui, que foi exatamente o momento em que, inclusive, né, depois de algum tempo, o Yuri Romão, depois de ser bastante pressionado pela imprensa pernambucana e as notícias saírem, vazarem aqui na imprensa baiana, aí sim ele foi para um podcast e acabou deixando escapar, né? Que ele contava até com a colaboração, isso aí entra até a parte da comédia, né? Ele entra pedindo colaboração do staff do atleta, do Bahia, para a permanência do atleta na equipe, que seria fundamental, né? Pelo menos até o final da competição, enfim. Foi bem engraçado, mas vou colocar aqui na tela para que vocês não esqueçam dessa passagem, né, que rolou, até para vocês entenderem. Quem não viu, fica vendo, e quem já viu, refresca a memória aí que isso aqui foi realmente um ponto importante da história. Então, a ideia é que ele permaneça e depois ele se apresenta ao Bahia e pelo menos é o que nós gostaríamos muito que acontecesse. Eu acho que até assim, né? Para o cara sentindo que o time está bem, sentindo que o time pode realmente... E que ele é Isso. importante dentro do ele é uma contexto. peça importante, ele é uma cria da base. Acho que seria até uma forma de gratidão dele permanecer até o final do ano, de repente, com esse time subindo para a Série A, né, presidente? Sim, sim. Eu acho que, quem sabe, né, a própria equipe baiana lá, os empresários, se sensibilizam e fecham esse acordo aí com a gente. Bem, me parece que ele já havia admitido, né, que de fato existiu o pré-contrato, né, que o Bahia estava fazendo investidas fortes para poder fazer com que o jogador saísse de maneira antecipada, porque afinal de contas não trata-se só do esporte. Tem o desejo do atleta, tem o desejo do staff do atleta, tem o desejo do Bahia, enfim. E há, do outro lado, as necessidades do esporte entre mensurar se é bom ficar com o jogador e não receber nenhuma grana, ou se é bom ter um acordo para que o jogador fique algumas rodadas e depois se apresente ao Bahia, né? Tem essa questão também. Mas, enfim,
nesse momento, tanto o Carreira quanto, né, o Yuri Romão passaram a admitir, né, que havia esse pré-contrato, havia essa negociação e esse desejo do Bahia em antecipar, né, a saída de Luciano Juba. E aí surge ontem, né, na verdade, né, a informação de Cássio Cardoso, né, revelada lá no Twitter, poderia ter sido revelada em qualquer lugar, mas enfim, lá é uma rede social que ele tem respaldo, então ele utilizou do meio para poder anunciar, né, a sua apuração, e ele trouxe sobre o ultimato que o Bahia teria dado, né, ao Sport Clube Recife, que teria até sido aceita, né, para que o atleta jogasse no mínimo mais 2 partidas e se reapresentasse aqui, né, se apresentasse, na verdade, aqui, né, no time do Bahia. Enfim, colocar aqui na tela só para que vocês não esqueçam, né, tá aí o tweet de Cássio Cardoso, que ele fala que, né, o Bahia e o Sport chegaram a um acordo, e ele bota aqui o agora, mas o agora entre aspas, né, porque ele fala aqui que foi primeiro enviado uma proposta, sendo que o Sport não respondeu, o atleta continuou jogando, né, e que, enfim, ele teria aí mais algumas partidas para jogar e que o time pernambucano busca em ter pelo menos o jogador em 2 jogos, né, ao que tudo indica, a novela está chegando ao fim, né, ele fala que o Bahia emitiu esse ultimato, né, com a proposta de $500 mil, né, oferecidos anteriormente, acima dessa pedida que foi ofertada anteriormente, que foi negada pelo Sport, né, não foi uma negociação que agradou a equipe pernambucana. Enfim, na noite de ontem, ainda assim saiu uma notícia do podcast 45, né, do NE 45, que fala sobre, né, obviamente, aqui está a matéria, né, a manchete, negociação entre Bahia e o Sport por Luciano Juba se aproxima do desfecho. E aí eles falam, né, a respeito de que entraram em contato com o staff do atleta, que fala que estão negociando e que hoje, né, dia 8, até hoje, eles teriam novidades com relação a esse assunto. Entraram em contato com o próprio dirigente da equipe pernambucana, né, o Romão, e ele falou: não comento mais sobre rumores de Twitter, isso passou dos limites. Bem, não é mais rumor, é uma apuração, uma notícia que Cássio Cardoso trouxe, né, o INE 45 também assinou, afinal de contas ele é colunista aqui nesse renomado portal, então, de qualquer maneira, eu acho que houve um desrespeito ao trabalho, né, mas ele está no direito dele de desacreditar, não tem problema algum. Né. O problema foi que um dirigente, né, o Carreiras, ontem, em entrevista para um podcast, acabou sendo um pouco ácido, né? Na verdade, ele se excedeu, ele foi além do que ele deveria ser, né? De acidez e de defender a sua equipe, defender isso, passou para uma coisa mais pessoal, né? E, enfim, me parece um pouco de má fé, de despreparo, de destempero. Vou colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar também o que foi dito por ele, né? Vou colocar aqui, mas de certa modo eu vou até adiantar um pouquinho. Afinal de contas, ele fala aqui sobre, né, ele foi pego de surpresa, né? Obviamente chegou aqui até os entrevistadores, o que Cássio postou, e aí ele vai começar a falar a respeito do que ele acha, né? Vou colocar aqui, vou adiantar um pouquinho, colocar aqui na tela para vocês. O valor a pagar é acima de $500 mil oferecidos na proposta anterior. Juba jogaria no máximo até a próxima sexta-feira contra o Atlético em Goiânia pelo Sport. Pode até ser que saia após o jogo contra o Mirassol, domingo. O Sport recebeu proposta antes do jogo contra o CRB, mas não respondeu e Juba jogou. Porém, foi um ultimato. O Bahia disse que seria a última proposta financeira. Se não fechar, vai esperar Juba em setembro. Aí o Sport sinalizou positivamente. O time pernambucano busca ter só 1 ou 2 jogadores mais, 1 ou 2 jogos a mais com o atleta. Tudo indica que a novela está perto do fim. É isso? Isso é o que o Bahia quer. Isso é o que o Bahia está querendo, né? Isso é o que o Bahia está querendo. A proposta do Bahia, você vê que não tem nada de novo. Quando ele fala de $500 mil, dá $2,5 milhões. Foi o que eles já apresentaram. Essa é a proposta antiga. Não tem ele fala que foi uma proposta antiga que o Sport teria aceitado agora. Não aceitou. Eu espero que seja o ultimato mesmo, que eles não venham mais, né, atrás do jogador. Né? Eu espero que... Tô doido para cumprir esse ultimato do Bahia. Né? Tomara que eles não apresentem mais nada, porque ficam assediando o jogador. O time da Bahia, inclusive o Sport, não é, se continuar desse jeito, o Sport vai denunciar o Bahia. Bem, eu achei meio grosseiro da parte dele. Primeiro porque ele parece que ficou tão irritado e tão destemperado que não conseguiu ouvir. Também o apresentador não passou direito, né, a informação. Cássio falou que anteriormente tinha sido aquela proposta que o Bahia teria oferecido mais e teria sido aceito pelos dirigentes do Sport. Primeiro que você já observou a má fé aí, né? Ele já aparentemente fizeram olhos e ouvidos de mercador e não ouviram, né, a proposta do Bahia, empurrando adiante, né, essa questão de Juba no Sport, tentando negociar e barganhar as duas coisas, né? Ter o jogador e vai empurrando com a barriga e ao mesmo tempo ter a grana. Me parece ali que o problema não é mais de relação profissional, de negócios.
né, ele já partiu para um lado ali que, de fato, não faz o mínimo sentido, né, sobre aliciamento e outras coisas mais, enfim, sobre a possibilidade de entrar na justiça e de não querer mais que o Bahia negocie. Eu não estou entendendo. Se há uma cláusula que diz que o jogador só sai por X, por que ele já não disse que não quer negociar? No entanto, o Bahia está negociando e já tem bastante tempo. Então, enfim, me pareceu má fé dele, né, de acordo com as circunstâncias que a gente tem acompanhado. Mas, enfim, coloquei aí para que vocês possam ver, né, e o mais importante de tudo é os questionamentos que virão agora. Meu primeiro questionamento é o seguinte: qual é o desejo do jogador? Juba já disse o que a respeito? Ele quer continuar no esporte? Quer continuar até o final de agosto e se representar em setembro? Quer antecipar? O esporte já ouviu o Luciano Juba? Né? Essa me parece uma primeira premissa. A segunda é: o que seria melhor para o esporte? Ter o atleta até mais um pouquinho, até depois de agosto, né, por mais um mês, vai jogar mais algumas partidas e não receber completamente nada, sendo que o esporte precisa de uma grana para poder reinvestir, para poder se organizar, ou negociar com o Bahia, que o atleta fique alguns jogos a mais, e aí sim, aceitar uma proposta que seja convincente, que seja condizente, né, com o término de contrato. Afinal de contas, vai se terminando o contrato, e o jogador, teoricamente, vai perdendo um pouco daquele poder de barganha, né? Afinal de contas, o Bahia pode esperar e é isso, o atleta vem de graça, né? Outro questionamento seria: você, como Bahia, tentaria realmente antecipar, né? Eu acho que o Bahia teria sim que antecipar essa vinda de Juba. É um atleta bom, um atleta promissor, tem feito gols, vai ajudar demais numa posição que a gente está carente, e sobretudo que tem muitos atletas que estão contundidos. Então, sim, para mim o Bahia tem dinheiro hoje, Juba é um atleta que tem merecido esse investimento, então precisa negociar sim, e até aonde puder, né? Mas não cometer loucuras, porque a gente não pode inflacionar o mercado e, enfim, isso também pode até prejudicar o Bahia em outras negociações, né? Como sendo um time que vai ceder a qualquer custo, a qualquer coisa, né? E aí eu me pergunto, o quarto questionamento que eu trago aqui para vocês: estaria o esporte de má fé no sentido de se fazer de doido, empurrando com a barriga e tentar ganhar não só o dinheiro, mas como atleta também? Né? Fica aí o questionamento. Se eles não querem negociar, digam, não quero negociar. Mas dizer que vai entrar na justiça para dizer que o Bahia está aliciando o atleta não faz o mínimo sentido para mim. Até porque o pré-contrato é um contrato que é feito 6 meses antes do término do contrato do atleta. É um pré-contrato, um acordo que há entre o atleta e o time que quer o atleta. Né? Obviamente que o atleta pode ter aí, né, a boa vontade, né, a honestidade, de repente até a hombridade de chegar no clube que ele está participando e falar: ó, já tenho um pré-contrato, não tenho interesse em renovar com vocês, e tudo bem, não tem problema. Né? Mas isso também não é uma coisa de outro mundo, o cara ter que fazer isso. Ele não tem que fazer nada, é só uma questão de escolhas. Bem como o Bahia também não pode chegar e dizer: eu tenho um pré-contrato aqui com o Juba. Não, ele está indo negociar a transferência antecipada, ele não está indo negociar a saída de Juba. Né? Não está indo negociar: eu estou querendo tirar a Juba aí da equipe. Não, ele já tem Juba. O que ele quer é ter antes, e ele está negociando para isso. Não vejo problema nenhum. Aliciamento seria se o Bahia ficasse tentando entrar em contato com o atleta sem entrar em contrato com a equipe. Com o atleta ele pode entrar, já há a abertura em lei do pré-contrato. Não há problema nenhum nisso. Então essa questão de aliciamento, para mim, cai por terra. Inclusive, se o Bahia quisesse reverter a situação e processar ele por conta disso, né, acho até que seria cabível. Né? Mas, enfim, não sou advogado, não tenho aqui como questionar isso. Né? Só estou falando assim como um mero torcedor. E, por último, né, o que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte: tá claro que o Bahia não se manifesta mais com relação a transações, a transferências e nada mais do mercado do futebol. Né? A única vez que isso aconteceu foi com o Cadu Santoro, ali em uma ocasião pontual. Então, sim, né, vai ficar difícil da gente tentar desvendar de uma maneira por todas o que acontece com o Juba, porque o Bahia não se manifesta, Juba também não se manifesta. Então, tudo que a gente tem para ouvir é dos dirigentes do esporte e de algumas pessoas, né, que têm respaldo e que estão fazendo as suas apurações. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham, né, sobre esses questionamentos que eu levantei aqui. Os comentários estão abertos para que vocês possam se manifestar, certo mesmo que eu estou de saco cheio e eu espero que essa novela acabe o quanto antes. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, sobretudo tenham ficado muito bem informados e criado senso crítico aqui também para esse momento do Bahia. Está na hora do Bahia apresentar os seus reforços, né? Não pode ficar esperando só por Juba, tem que correr atrás. E, meu amigo, já é o sexto, quinto dia de janela aberta, está na hora da gente poder correr atrás do prejuízo, beleza? Eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?